Prezados amigos, estimados irmãos, inicialmente, nossos votos de muita paz e o nosso agradecimento à Federação Espírita do Estado do Maranhão pelo convite fraternal, amigo, e que nos oportuniza o estudo, a reflexão, mas também o convívio fraternal, essa troca de energias que só nos traz ao coração alegrias e revigoramento espiritual. Cumprimentando a todos vocês, aos nossos amigos que compõem a mesa diretora, as equipes de trabalho, àqueles que nos acompanham pela FEB TV, a todos os companheiros que se encontram em todos os locais desenvolvendo as múltiplas atividades que um evento como este exige. A turma que está lá na frente, na secretaria, recepção, turma da livraria, turma do apoio, turma do som. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado desde já e dizer aquilo que o Osmi ontem colocava com muita propriedade. Um congresso, um evento deste porte é uma obra coletiva. Isso é muito importante porque aí nós nos entendemos como construtores desse evento e nos entendemos principalmente como irmãos em torno do mesmo ideal. É com alegria que eu vou falar sobre a dor. Porque toda a vida que tem esses eventos, esses congressos, sempre colocam para as mulheres as dores. O Alberto vai ficar com os brandos, os pacíficos. O Marcel vai ficar com os humildes, mas a pobre da Sandra vai ficar com os aflitos. É sempre assim, mas é para que nós possamos evoluir, né? Dizem, inclusive, que há uma relativa mudança de hábitos, em especial em países muito conservadores em relação às mulheres. Todo mundo sabe, por exemplo, que as mulheres do mundo oriental, elas andam geralmente atrás dos maridos. Os maridos seguem à frente e as mulheres atrás. Então, dizem que hoje não, a evolução é tão grande que hoje os homens colocam as mulheres na frente para andar. Quando se pensava que isso representava um avanço, era porque os homens estavam com medo das explosões, das minas. E aí então a mulherada vai na frente. Mas é só para vocês acordarem, porque tem alguns que eu percebo, né, além de um pessoal que está aqui, que eu conheci hoje de manhã no café, que ainda está em estado de desdobramento espiritual, tem alguns que chegam, mas não despertam, né? Então é só para ver se vocês estão acordados. Estão acordados? Muito bem, porque a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo tem: dor, aflição, sofrimento, né? Então, prestemos atenção, porque a doutrina espírita, meus amigos, nos traz uma bênção sob o ponto de vista dos esclarecimentos, consolações e principalmente exortações e convites, propostas, a fim de que nós possamos não apenas compreender, mas em especial superar a dor que convive com todos nós, ok? Então convidamos os amigos para esta incursão. Nós vamos dividir o nosso seminário em algumas partes, né? Então, o grupo organizador apareceu aí? Apareceu? Não, a gente treinou, não foi? A gente treinou e não deu jeito. Deixa eu fazer de novo. Apareceu? Então, minha filha, você vai ser minha assessora, não tem jeito. Apareceu? Apareceu. Então, tu fica de plantão, tá? Eu te pago, minha filha, em dólar. Então, nós vamos dividir em 4 partes temáticas o nosso seminário. O grupo daqui da Federação do Maranhão nos propôs 3 questões e nós acrescentamos uma 4ª, né? Então, por que sofremos? A justiça e amor de Deus no sofrimento, e nós inserimos bem e mal sofrer, já que estamos homenageando os 150 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos privilegiar um pouco esta mensagem do Espírito Lacordaire, bem e mal sofrer. A senhora passou muitos slides, e o slide que está é nossas dores, que está na tela. Pronto. A senhora tem que voltar. Ok, vamos embora, vamos voltar. Então tem que aparecer por que sofremos, certo? Então, voltou um,
Apareceu porque sofremos? Tem certeza? Olha, não me engane, senão vai dar um rolo. Vai dar um rolo, porque aqui é assim, eu venho aqui e ele vai lá e vocês aí. Então, ok, então porque sofremos, a justiça e amor de Deus no sofrimento, bem mal sofrer, evangelho e resiliência, ok? Ok, então podemos seguir tranquilos? Vamos lá, então, vamos ver o que é que acontece aí, viu? Andou? Andou? Sim? Apareceu porque sofremos? Agora, muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, que vai ser a decepção geral, é triste, mas é uma decepção geral, é que a dor, ela é inerente à vida e ao seu progresso. Então, quem ficar triste pode ir chorar, mas é isso mesmo. A dor, o sofrimento, a aflição, isso faz parte da vida. Não há ninguém que tenha passado pela vida no sentido biológico, material, social, cultural, moral, espiritual, que não tenha dores, que não tenha aflições, que não tenha sofrimentos. E nós vamos conhecer essas dores, essas aflições e esses sofrimentos em suas múltiplas, inúmeras, poderíamos dizer até incontáveis expressões. A dor, ela é tão presente em nossa vida que o grande filósofo espírita Leon Denis afirmaria na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Quando Leon Denis nos descortina, então, a dor como uma lei, nos resta meditar, refletir sobre como entender o porquê desta lei e, consequentemente, a sua função em nosso processo de evolução. Corroborando a mesma ideia do Leon Denis, nós temos a nossa Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso Divaldo, dizendo-nos no livro Vitória sobre a Depressão: ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos, das injunções defluentes da vida da terra, na terra, planeta de provas e expiações por enquanto. Eu gosto do por enquanto, porque significa uma mensagem de esperança para nós, a fim de que tenhamos em nosso coração o alento necessário, o estímulo esperançoso para que superemos a nossa condição de mundo de provas e expiações, demandando então um planeta, um mundo de regeneração, o que não significará que o sofrimento não existirá, não significará que a dor também estará ausente, mas significará que nós teremos mais compreensão e mais pacificação íntima no enfrentamento das dores e das aflições. Mas, quando nós estudamos o tema, automaticamente nós começamos a perceber que é preciso situar doutrinariamente o que é que envolve a dor e o sofrimento. A primeira coisa que nós poderemos então dizer com Leon Denis, com Joana de Ângeles e com o Espírito Emmanuel, que apareceu aí, ok? Não, Emmanuel não apareceu, Emmanuel não veio hoje de manhã. Que absurdo, Emmanuel! Não veio Emmanuel? Emmanuel, apareceu Emmanuel? Eu acho melhor você acompanhar, ele não está funcionando direito. Por que sofremos? É esse aqui, o sofrimento é consequência. Então, Emmanuel vai nos dizer, logo para nos esclarecer, que o sofrimento é consequência da violação às leis divinas. Então, nosso Leon Denis nos diz que a dor é uma lei. A nossa Joana de Ângeles afirma que ninguém passará na experiência reencarnatória sem que não passe pela experiência da dor e do sofrimento. E, igualmente, Emmanuel, ele vai nos dizer que o sofrimento é consequência da violação feita por nós às leis divinas. E o que é interessante é agora vermos as expressões da dor, da aflição, do sofrimento. Tem um nome, por exemplo, de angústia.
Quem não sente, quem não teve. Tem, por exemplo, a amargura. Ele está sugerindo pegar seu notebook para ele botar online, para a senhora ter o contato direto aí. Muito bem. A amargura, a ambição, o orgulho, o ciúme, a falta de ordem e previdência, a mágoa, a tristeza, a irritação, a decepção e, o que é muito interessante, Emmanuel situa, o egoísmo. Ora, nós vimos, através do estudo da doutrina espírita, que o egoísmo é o vício radical. Sendo vício radical, ele está em nós, até mesmo como participante do nosso próprio processo de evolução enquanto princípio espiritual inteligente, que vai lenta e progressivamente adquirindo livre-arbítrio a partir das suas experiências. O que é que isso significa dizer? Significa que todos nós vivenciamos no nosso estágio evolutivo os resquícios, ou se não os resquícios, ainda vivemos como que alimentando o egoísmo, a fonte de todas as viciações. O que é o egoísmo? É essa projeção exacerbada do eu na satisfação dos seus interesses, na satisfação das suas más paixões. Então esse egoísmo se manifesta em nós, espíritos que nos encontramos ainda na chamada infância espiritual, carregando conosco muito mais problemas e dificuldades do que propriamente virtudes e conquistas. Somos, no dizer do próprio Espírito Emmanuel, espíritos que contemplamos as estrelas, desejando a luz, desejando a plenitude e a infinitude, mas ainda com os pés nos charcos. Ainda nos encontramos, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo nos apresenta, mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então nós conduzimos em nossa própria história, dentro daquilo que nós costumamos denominar o nosso currículo vitae espiritual, que chamamos de currículum reencarnatorium spiritualis, um termo que eu criei, né? Então, nós temos o conjunto daquilo que nós já conseguimos adquirir, daquilo que nós já conseguimos, de alguma forma, conquistar. As experiências nos facultaram muitas conquistas, nos têm facultado muitas conquistas, mas por outro lado, no nosso processo de desenvolvimento, ainda criaturas tateantes no processo evolutivo, muitas e muitas vezes colocamos acima daquilo que seria a lei divina ou natural, os nossos próprios interesses, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas más paixões. Por consequência, nós somos espíritos que trazemos conosco essa ambiguidade, a conquista virtuosa, a conquista de valores, a conquista de conhecimentos, o desejo de crescer, de progredir, de evoluir, mas ao mesmo tempo temos como que a nossa biografia, a nossa história, e dentro dessa biografia, dessa história, estão os nossos erros, as nossas delinquências, as nossas viciações e o que seria natural então, as nossas imperfeições. Isso então nos torna criaturas sensíveis aos processos que virão de dor, de aflição e de sofrimento, fazendo como que necessária essa experiência para que então possamos nos libertar dessas viciações, dessas más paixões e dessas imperfeições, para que de fato em nós habite o quê? A virtude, para que em nós as conquistas morais, intelectuais, espirituais se concretizem na nova criatura que nós devemos passar a ser. Então, entendemos com o próprio Leon Denis, com a Joana de Ângeles, com Emmanuel, que tudo isso que vivenciamos em termos de dor, de sofrimento e de aflição, está naturalmente na nossa existência. Por isso, dizíamos logo de início, a dor, o sofrimento, a aflição, são inerentes ao próprio processo de vida, ao processo humano e ao processo espiritual. Mas continuando dentro
dentro das nossas fundamentações de ordem doutrinária, nós vamos encontrar a primeira grande resposta em relação ao sofrimento, não mais sobre o que é o sofrimento, mas sobre a razão de ser desse sofrimento e a responsabilidade deste sofrimento. Então, o sofrimento para nós é sempre entendido como alguma coisa que nos prejudica, como alguma coisa que nos tira, entre aspas, da normalidade. É alguma coisa que de repente desequilibra a nossa vida. Pode ser algo simples, mas pode ser algo extremamente complexo. O que seria algo simples? Uma dor, por exemplo, você está no avião e lá vem a famosa dor de ouvido, bastante desagradável, e somente aqueles que possuem essa sensibilidade sabem o que de fato é você estar ali em cima e ver aquela dor que você diz assim: Senhor, já estou aqui em cima, eu quero ficar. Você já deseja ficar lá em cima. Certa feita eu viajava pela primeira vez ao Amazonas. Não tecle nada nele, não tecle nada. A senhora vai passar aqui e ele vai ter um pequeno atraso, porque está direto na internet. Que chique, Tá certo. Nele não toque nada. Eu não toco nada, mas eu toco aqui? Não, aqui só. Aqui sim, tá certo, tá bom. Eu não toco em nada, eu estou estática. Vocês vão pensar que eu desencarnei, mas eu continuarei falando, então provarei que eu não desencarnei. Não toco em nada, muito bem. Então, nós estaremos vivenciando a experiência, por exemplo, da dor de ouvido. E lembro que na primeira vez que eu fui ao Amazonas, eu estava tirando aquele cochilo, no avião, para esquecer que estava nele, porque eu não gosto de viajar nele até hoje. Então, quando eu entro, eu digo assim a Deus: Senhor, somos poucos, o problema agora é teu. Segura o piloto, tá? Então, o que ocorre é que eu estava cochilando, aquele cochilinho, aquele voo assim pequenininho, Então, curtinho, eu acordo com uma dor, mas era uma dor que parecia uma dor geográfica. Eu vou explicar. O que é uma dor geográfica? É você não conseguir abrir os olhos da dor e você vê o leito na testa do fluxo do problema da sinusite crônica que eu descobri naquele voo. Mas era uma dor tão grande que em dado momento eu disse assim: Bezerra, porque você sabe que espírita é fogo, Espírita adora. E nessa hora a gente fica espiritólico, que é uma beleza, Então a gente começa. E eu comecei: Bezerra, chega, homem, pelo amor de Jesus Cristo, tu que és nordestino, tu que habitaste entre nós, homem, me desmaia aqui, porque eu vou desmaiar, independentemente de tudo eu vou desmaiar. Mas me desmaia logo, porque eu vou gritar. Porque a dor era insuportável, insuportável. Lembro-me de um caso interessantíssimo que saiu num jornal, acho que Folha de São Paulo, ou Estado de São Paulo, de um homem que teve uma dor de dente tão grande, mas tão grande, que ele pegou um revólver, deu um tiro na boca. Mas o dente não caiu, ele atirou no dente errado. Ficou com um bocado de sequelas, é um caso verídico. Ficou com não sei quantas sequelas, mas o dente, ele teve que depois de tirar o dente e consertar a desgraça que ele fez. Ficou surdo, enfim, tem uma série de problemas. Veja o que é que uma dor física não é capaz de fazer. Mas Emmanuel nos diz que a dor física é sempre uma dor ilusão. Eu brinco com ele às vezes, porque tu está desencarnado, Emmanuel. Porque encarnada a gente sabe o que é a dor. Mas a gente consegue vivenciar a dor física e há 1000 recursos para a gente tentar diminuir, Vamos ver aí, a medicina e toda a farmacologia está exatamente na busca dessa mesma compreensão, de como nós podemos entender, suportar a dor no sentido de aguentarmos, de superarmos, enfim, todos os recursos, tanto da medicina quanto da medicina alternativa, aí estão. Então a experiência da dor física, todos nós teremos, vivenciamos, há pessoas que vivem permanentemente com a dor. Mas há outro tipo de dor, essa sim, uma dor extremamente difícil, porque não tem remédio imediato que resolva. É a dor emocional, a dor psicológica. Quando você faz alguma coisa que você não devia ter feito, no popular, a besteira, a leseira,
a crise de abestalhamento que você teve, a palavra que você jamais devia ter dito e disse, aí não tem jeito, abre uma espécie de uma fenda interior e você sofre. Quem teve essa dor, todo mundo teve, entende o que estou dizendo, é como se fosse uma ferida aberta. Daqui que você consiga diminuir o efeito dela, você padeceu barbaridade. Então essas expressões que apareceram, angústia, decepção, ingratidão, a ingratidão de um filho, aquela pessoa que você apostou todas as suas fichas e de repente ali está a dificuldade, ali está a decepção, ali está a traição, ali está a deslealdade. Para fechar, meu amigo, é tempo. Então nós carregamos conosco não apenas marcas das dores físicas, mas em especial nós carregamos marcas das chamadas dores morais, as dores psicológicas, as dores espirituais. E aí a dor, o sofrimento, a aflição, será sempre aquilo que o quê? Aquilo que nos provoca então o desequilíbrio, a sensação desagradável, aquilo que repercute negativamente na nossa vida. Então fica para nós agora a pergunta: por que nós temos então que sofrer? Por que é que nós temos que ter essa experiência? Qual é a razão de ser dessa situação que nós vivenciamos? E a primeira coisa que muita gente obviamente responde é que foi Deus, né? Por isso a gente usa essa expressão: Senhor, olha para mim, como se o Senhor fosse cego. Senhor, me escuta, o Senhor é surdo. Senhor, se esqueceu de mim, é desmemoriado. Então nós temos uma dificuldade muito grande de entender, e a coisa mais fácil do mundo é a gente colocar a culpa em Deus, porque, né, tá fácil para nós. Quando nós encontramos alguém na rua e perguntamos assim: como vai? A pessoa diz assim: como Deus quer. E aí eu gosto de dizer assim: então está ótima. A pessoa diz: eu não. Então tem algum problema aí. Se vai como Deus quer, então Deus quer o nosso bem, você tem que estar bem. E a pessoa diz: não, estou não. Tem umas almas esquisitíssimas, né, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem umas que dizem assim também, quando você pergunta: está tudo bem? Está ótimo. Se melhorar, estraga. Que isso? Se melhorar, melhorou mais ainda. Que bom que melhorou. Quer dizer, tem um pouco. E tem um pouco mais complicado ainda. Você pergunta assim: está tudo bem? Está tão bom que eu estou esperando a desgraça que vem. Então olha como nós temos dificuldades de lidar com a vida, com a serenidade, com a perturbação, com a alegria, com a tristeza e assim por diante. Mas a primeira coisa que a doutrina espírita nos ensina: Deus não castiga, Deus educa. Então, a visão espírita da dor é diferenciada. Dor não é castigo, não é punição. Voltemos a Leon Denis: é equilíbrio, reequilíbrio é educação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nosso tema, nos diz: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Pronto. Então Deus esqueceu de mim? Não. Deus não está me vendo? Não. Deus não está me ouvindo? Não. Ou seja, todas essas argumentações da doutrina espírita, elas se desvanecem, elas deixam de existir. Há uma razão de ser, há um motivo de ser, e principalmente este motivo não se deve a um Deus irado, a um Deus que acorda mal-humorado, como alguns de nós acordamos mal-humorados. Vocês devem conhecer pessoas que elas levantam, mas elas não acordam. Elas até começam a fazer alguma atividade, mas elas não estão despertas ainda. Eu tinha uma amiga que não era o problema de acordar, era o problema quando dava meio-dia aproximadamente, que ela estava com fome, magra igual um cibito baleado. Quem é pernambucano
Quem é potiguar, aliás, quem é nordestino conhece a expressão. Eu trabalhava com ela, então nós íamos almoçar num restaurante próximo à universidade. Ela ia então calada, absolutamente calada, fechada, senho carregado. E eu perguntava assim para mim mesma, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu algum problema? Até eu entender que o problema dela era mau humor por fome. E eu descobri quando passava o cidadão, denominado garçom, com a bandeja, ela abria um sorriso, mas ela ficava tão feliz. E aí eu fui aprendendo que o mau humor dela era derivado da fome, né? Então, quando a gente já estava mais íntima, que eu dizia assim para ela, Maria, menina, melhora essa cara, não fala comigo, só depois do feijão verde. Assim, nós temos essas dificuldades, né? Mas com certeza a nossa dor, o nosso sofrimento tem a ver diretamente com a nossa própria necessidade, com a nossa maneira de ser, com aquilo que nós precisamos desenvolver, com aquela educação que a bondade divina quer realizar em cada um de nós, a fim de que nós possamos nos tornar projetos divinos melhores, nós possamos nos tornar realizações divinas com tudo aquilo que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Ou seja, que nós possamos desenvolver o grande voo à procura da nossa evolução espiritual no processo de progresso, de aquisição de um progresso intelecto moral. Muito bem, mas quando nós vamos buscar então o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar logo na sua terceira parte, logo a primeira questão, que vai Allan Kardec indagar acerca da lei divina, acerca da nossa compreensão em torno da lei divina, acerca da nossa relação com a lei divina ou natural. E é exatamente aí que os Espíritos vão nos dizer que nós estamos na vida, estamos vivenciando a experiência, e essa experiência é uma experiência que diz respeito à aquisição de valores, à aquisição de lutas, à aquisição de conhecimentos, à aquisição de valores, e é por esta razão que nós somos infelizes quando nós não conseguimos nos harmonizar com o problema da lei divina ou natural. Esta pergunta é a pergunta que abre a parte terceira do Livro dos Espíritos. A terceira parte destinada exatamente às leis morais. Então, as nossas dificuldades, elas estão exatamente aí presentes. Nós não conseguimos a integração com a lei divina natural, e porque não conseguimos essa integração, então nós estamos como que em descompasso, estamos em desarmonia. Lembremos o que Emmanuel nos colocou ainda há pouco, que a dor resulta da violação que nós realizamos à lei divina ou natural. Então, Allan Kardec estará nos dizendo, através da codificação, o Espírito de Verdade nos afirmará que a nossa desarmonização para com a lei divina natural é o cerne, é o ponto central, é a razão primeira da nossa dor e do nosso sofrimento. Mas continuará então o próprio Livro dos Espíritos a nos afirmar categoricamente que somos nós, os homens, os seres humanos, os responsáveis diretos pela nossa desdita, os responsáveis diretos pela nossa dor, os responsáveis diretos pelas nossas aflições, em razão de algo muito simples, que é o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai nos possibilitando o quê? Nos possibilitando escolhas, e nem sempre as nossas escolhas são as escolhas harmonizadas para com a lei divina ou natural. É nesse momento, então, que nós nos afastamos dessa harmonização ou desse cumprimento, nós violamos a lei divina ou natural, e a consequência da lei divina ou natural, quando nós estamos desarmonizados com ela, é a nossa necessidade educativa de corrigenda. É nesse momento que a dor física, a dor moral, a dor psicológica, a dor espiritual, todos os formatos de dores, sofrimentos e aflições
se apresenta então como resultado das nossas escolhas, da nossa desarmonia, e aí então esses momentos de dores, de aflições e sofrimentos surgem em nosso panorama com uma função que denominaríamos de uma função retificadora, uma função purificadora, uma função libertadora. Ora, o que é que a doutrina espírita, resumindo, nos vai dizer? Que nós mesmos somos os artífices das nossas dores. Nós somos os responsáveis pelo mal. Nós somos os responsáveis pelo sofrimento que nos chega a cada dia diante das nossas escolhas, diante das nossas posições. Nas questões 921 e 933, nós vamos encontrar mais uma vez essa afirmativa. É o Espírito de Verdade nos dizendo dessas nossas escolhas e dessa nossa condição de construtores do nosso próprio destino. E obviamente nos asseverará o Espírito de Verdade, se nós buscássemos mais harmonia, se nós buscássemos mais identidade com a lei divina ou natural, nós, por certo, estaríamos em melhores condições, nós evitaríamos muitos desses males, muitas dessas situações dolorosas que a vida então nos apresenta. Mas observemos ainda que o próprio Mestre Jesus, ele nos falaria a respeito da dor e do sofrimento, nos apresentando inclusive uma outra maneira, uma nova maneira de ver a situação. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus não alisou para nós, nos confirmou que estar na terra representa estar também em aflição. E que dor, que aflição é essa? Vemos então com a doutrina espírita trazendo para nós o Evangelho a partir dos próprios princípios doutrinários, nós começamos a ter uma percepção de que dores são essas e consequentemente as suas funções. A dor reparação ou a dor expiação é aquela dor oriunda dos nossos comprometimentos, dos nossos crimes, dos nossos deslizes. A espiritualidade diz é a dor que vem de dentro para fora, não tem como. Então a dívida acompanha o devedor. Então você pode rodar, mas a dívida está ali com você. Então a dor surge como reparação. Por quê? Porque é aquilo que reclama do seu arrependimento, da nova restauração que você vai fazer das suas escolhas e dos seus caminhos. Então é a dor de dentro, é a dor expiação, é a dor da reparação. Nós somos, sem dúvida alguma, criaturas que conduzimos no nosso currículo, na nossa biografia, um conjunto de deslizes, de erros, de equívocos, mas também carregamos, muitos de nós, se não todos nós, alguns crimes, lesamos a nós mesmos, lesamos a outrem, lesamos a natureza, e a dor reparação, ela tem essa função, que seria uma espécie de função de equilibração entre aquilo que nós cometemos enquanto deslize, enquanto crime, e aquela necessidade, vamos dizer assim, de restaurar, a necessidade então de recompor. Mas nos falam os espíritos da chamada dor-evolução. A dor-evolução utiliza a espiritualidade, a expressão, não é a dor de dentro para fora, é de fora para dentro. O que é que significa? Não é crime, é muito mais o teste, é muito mais a prova que a gente mesmo escolhe, é muito mais o desejo de saber se a gente aguenta. Então, de repente, não é exatamente o filho que está no seu lar que é o seu inimigo do passado, não. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, mensagem de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, às vezes você recebe aquele espírito no lar porque você se ofereceu como voluntário para receber um espírito com certas dificuldades. Não é que você tenha compromisso diretamente com ele, sob o ponto de vista reencarnatório, mas você diz assim: Senhor, manda que eu vou dar uma ajudazinha aí. O nosso Divaldo ontem falava
daquela jovem enfermeira que aceita cuidar do seu algoz. Então, o que é isso? É a dor, mas a dor que vai levar o indivíduo ao progresso. É a dor que o indivíduo vivencia, mas não como resgate, mas como testemunho, mas como o quê? Como o desejo de verificar a sua própria aprendizagem. É a dor evolução. Mas nós temos outra dor, essa daí é complicada, é a dor auxílio. A dor auxílio é aquela que nos acompanha nas grandes e prolongadas enfermidades. Nós conhecemos companheiros que passam longo tempo. Tem aquele que desencarna vapt-vupt. Minha irmã, por exemplo, biológica, estava sentada no sofá assistindo televisão, olhou para a secretária e disse assim: traz um álcool, que eu estou sentindo uma dorzinha aqui no braço. A secretária entrou, pegou o álcool, quando chegou ela tinha tido um infarto fulminante. Desencarnou. Quando eu contei isso à minha médica, ela disse: isso é péssimo para o seu currículo. Eu digo, ela morre, eu fico com um currículo ruim? É isso mesmo. Que coisa interessante, né? Então, qualquer hora eu posso dar um piripaque, puf, e aí faz parte, né, vamos dizer assim, do campo de possibilidades. Enquanto isso, todos aqui conhecemos aqueles companheiros que passam anos. Nós conhecemos gente que passa mais de década. Nós muitas vezes ficamos perguntando por quê. Segundo a espiritualidade, é a dor auxílio. Essa dor auxílio é aquela que tem uma razão de ser na história, no perfil daquela pessoa que passa por esta dor, necessitando muitas vezes esse longo processo para desencarnar mais tranquilo, enfim, por algum motivo do seu histórico, do seu currículo. Mas tem uma dor mais interessante ainda, que é a chamada dor sacrificial. É aquele espírito de condição espiritual extraordinária, mas que vem em auxílio. Quem, por exemplo, já teve a aventura, a alegria da leitura da obra Renúncia de Emmanuel, lembra muito bem a figura de Alcíone, aquela que desce da constelação de Sírios para ajudar aqueles queridos e aqueles amados, em especial ao Carlos, aquele que era o grande amor de sua vida. Então a vivência do amor sacrificial, para poder então este amor redundar para aquele que recebe esta dádiva, este exemplo, para que possa sensibilizar de alguma maneira aquele coração que se mantém indiferente. Então, dor, reparação ou expiação, dor, evolução, dor, auxílio e dor sacrificial, de caráter sacrificial. Ou seja, tem dor para tudo que é gosto. Agora, tomara que a gente saia rapidinho da dor reparação, porque ela significa os nossos resgates, ela significa que nós ainda nos encontramos em processos difíceis de reajuste perante a lei divina ou natural. Então, quando Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, Ele está a nos lembrar que isso faz parte. Mas o que é importantíssimo lembrar é que Jesus nos mostra um novo paradigma sobre a dor e o sofrimento. Quando Ele abre a sua boca, no famoso Sermão da Montanha, Ele vai trazer uma concepção completamente diferente de dor, de aflição e de sofrimento, nos dizendo logo de cara: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí ele vai fazer uma inversão dos chamados valores que eram considerados os maiores, os melhores naquela cultura, naquele momento histórico, e nos mostra então a razão de ser do sofrimento, e nos mostra o sofrimento como um caminho de superação, a dor, a aflição como um momento ou como uma trajetória também de renovação do próprio espírito. Ainda Jesus nos diria, conforme o Evangelho de João: a cada um segundo as suas obras. São apenas duas
duas referências, quando muitas outras nós teríamos dentro do Evangelho, quando, por exemplo, Jesus nos diz que Deus é um Pai de amor, de misericórdia, de justiça, que faz que chova sobre justos e injustos, que o sol ele possa abençoar com a sua luminosidade os bons e os maus. Então Jesus nos vai falar, nos vai dizer de toda uma nova visão do sofrimento, não como punição, como dizíamos há pouco, não como castigo, mas como algo presente no nosso processo evolutivo, demandando uma nova atitude, um novo olhar e, consequentemente, uma nova postura diante da nossa vida e diante das nossas escolhas, das nossas opções. Mas a doutrina espírita, então, resumindo, vai nos falar da lei de causa e efeito, vai nos falar em torno do nosso livre-arbítrio, vai nos falar da chamada justiça das aflições, nos apresentando, então, motivos para a nossa própria resignação, motivos para que nós entendamos que o sofrimento, a dor, a aflição é resultado da nossa escolha e não o resultado de uma atitude divina em relação a nós, na proposta de um castigo ou de uma punição. A noção de punição, ela está entranhada em nós, mas nós deveríamos ressignificá-la. Não é a visão exatamente de culpa e de punição, mas a visão, e aí sim, a nova visão que Jesus e a doutrina espírita virão nos trazer, de que é necessário ressignificar a nossa visão, a fim de que nós possamos então nos libertar desse sentimento de culpa, nos libertar dessas visões que nos mantêm então vinculados muitas vezes ao erro, naquele círculo vicioso: sofro porque erro e erro porque sofro. Daí que nós consigamos então sair desse círculo doloroso, nós estaremos vivenciando incontáveis experiências reencarnatórias desastrosas para o nosso próprio processo de evolução espiritual. Então a doutrina espírita vem nos dizer dessa razão de ser e vem principalmente nos alertar quanto às nossas possibilidades de escolhas e aquilo que o nosso Chico colocou de modo tão peculiar que hoje em dia circula aí na internet. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso o quê? Construir um novo futuro através do meu presente, através das minhas escolhas, através das minhas posturas. Então, prezados amigos e estimados irmãos, quando Jesus de fato nos apresenta que no mundo teremos aflições, nós não poderemos de forma alguma nos esquecer de que essas aflições têm uma razão de ser e nós teremos sempre a possibilidade de superar essa mesma aflição, essa mesma dor e esse mesmo sofrimento, construindo então um novo futuro, construindo então uma nova maneira de ser, uma nova maneira de reagir. Assim, nós podemos ainda entender que a doutrina espírita, de modo especial agora, na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, nos mostrará aquilo que nós tanto desejamos, que é o afastamento da dor e a consequente proximidade da felicidade. Então, o Livro dos Espíritos nos vai dizer, na sua 4ª parte, em especial no seu capítulo 1, que nós podemos sim ser felizes. Que se a dor, a aflição, o pranto, isso faz parte da nossa vida, da mesma forma a alegria, a felicidade, o bem-estar, isso também faz parte da nossa vida. O grande problema é que quando nós estamos envolvidos no processo, nós sempre achamos que aquela dor ela é interminável, que aquela aflição é interminável. Mas o Livro dos Espíritos nos diz, é possível ao homem sim encontrar caminhos de felicidade e compete a ele se esforçar por ser tão feliz quanto ele possa, quanto comporta inclusive a sua própria condição de vida. Mas aí vem a grande dificuldade, é o nosso apego muitas vezes excessivo à dor e ao sofrimento e a dificuldade de visualizar essa superação. A grande figura de Helen Keller, sobre a qual falaremos um pouquinho mais adiante, nos afirmaria dentro de uma visão
muito própria de alguém que teve uma infância desde 1 ano e meio até 7 anos e meio, ela cega, surda, e pelo fato de ser surda, muda, né? Ela então passa, imagine o tempo, que tempo precioso, entre 1 ano e meio aproximadamente, quando surge a doença, até 7 anos e meio, quando a sua professora chegaria, o seu anjo, como ela chamaria, Anne Sullivan. Então, imagina que esse período, que período difícil para uma criança, mas ela diria, já adulta, a felicidade é assim, é como se fosse uma porta que se fechou, mas a gente não consegue enxergar as outras portas, porque nós, os seres humanos, temos um hábito inferior, um hábito difícil, que é de definir: eu só sou feliz assim. Pronto. Então eu só sou feliz se eu me casar com fulano. Imagine, eu só vou ser feliz se eu ganhar na loteria. Eu só sou feliz se eu for presidente de centro espírita. Ou ilusão. Eu só vou ser feliz se eu for uma pessoa que todo mundo bajule. Eu só posso ser feliz se eu me tornar eternamente, constantemente nessa experiência jovem, bonita, inteligente, loura. Desculpa. Então, são equívocos muito graves que nós, lastimavelmente, ainda buscamos na nossa postura. Então, nós muitas vezes não conseguimos encontrar os elementos de felicidade. Tem gente que se torna infeliz só porque a unha quebrou. A unha. O outro é infeliz porque, de repente, ficou mais careca. Vocês sabem, que há graves problemas que são próprios da experiência humana. As mulheres têm um problema sério com cabelos, com unhas e com peso. Não conseguem perceber que às vezes o problema do superpeso, o sobrepeso, é um problema de, vamos dizer assim, o perispírito se expandiu. E aí ficou meio fofa. E os homens têm uma profunda dificuldade com os cabelos. Eu antes olhei para aqui, para a mesa, para ver se meu presidente tem cabelo, mas ele tem cabelo ainda. Muito bem. Então, vocês sabem que há um problema sério. Os homens têm um problema sério. Por isso que as mulheres que são muito piedosas sempre e muito maternais criaram o famoso ditado: é dos carecas que elas gostam mais. Mentira, mas tudo bem, A gente vai suportando aí as coisas. Então, a gente às vezes é infeliz porque a gente não conseguiu aquilo que a gente queria logo, imediato. A gente se torna infeliz porque de repente a gente quer uma coisa e não tem. Ou seja, nós temos muitas dificuldades de conviver com a dor e temos muito mais dificuldades em encontrar elementos de felicidade em nossa vida. Já imaginou acordar de manhã cedo com sol? Eu estive há pouco tempo em Araguaína e Imperatriz, meus amigos estão aqui. Então, quando eu cheguei em Imperatriz, que aquele sol bateu na minha muleira e que eu senti um certo queimor na pele, eu disse: oh meu Deus, graças te dou, porque eu vivenciei uma experiência em Gramado em outubro do ano passado, que não era frio não. Nós, os nordestinos, nós, os potiguares, meus amigos de Mossoró, saíram de 38 graus para 8. Há uma cena que eu gosto de relatar entre os amigos, mas como nós somos poucos aqui, poucos, 1000 e poucos, então eu posso guardar segredo com o pessoal que está nos ouvindo na FEP TV. Então, era uma cena inusitada, num local que eles chamam de uma área de expositores. Estávamos lá as seguintes almas: eu, que incorporei a mulher cebola. Mulher cebola era aquela que tinha 3 calças, 3 blusas, e ainda assim morria de frio. E o pessoal, com piedade, com compaixão, me arranjou uma manta. Então eu gemia num sofá, numa manta enrolada. Eu gemia. Nando Cordel, que é magrinho igual um cibito baleado, ele mesmo com um casaco de couro, ele corria. Ele
que não quer nunca que eu conte, mas eu estou contando para socializar, como os expositores também podem sofrer. Então, ele corria. Alberto Almeida, que vai chegar, amanhã estará aqui, conforme ele mesmo disse no Congresso do Pará, ele se mantinha firme como uma castanheira, em pé, lívido de frio, pálido. E o nosso querido Adolfo Dutra Dias, nosso juiz mais comedido, saltitava, pulava. Então, quando recebemos o convite para retornar a Gramado da nossa querida irmã Elizabeth, a primeira pergunta que eu fiz a ela: onde vai ser o congresso? Ela disse: em Gramado. Fala-me, Jesus de Nazaré. No mesmo período, e ela já foi rindo, ela disse: mas Sandra, em razão daquele frio, nós vamos fazer uma salinha menor com aquecedor. Agora eu vou. Porque depois de Gramado, eu jurei a mim mesma: eu nunca mais reclamo do calor. Então, quando eu cheguei em Araguaína, aquela temperatura agradabilíssima, eu dizia, os irmãos diziam: que calor, né? Eu digo: que bênção. Que calor, né, Sandra? Que bênção. E a muleira fervendo, e os coros queimando, e eu: que bênção, que bênção, que bênção. Porque é um exercício de agradecimento a Deus. Então nós precisamos aprender a agradecer. E as experiências muitas vezes dolorosas, elas têm essa função, a função reeducativa ou educativa, a função de reequilíbrio, para que nós possamos aprender, não apenas, entre aspas, a sofrer, mas aprendemos a ser felizes. Eu, agora aposentada, trabalhei durante muitos anos, 34 anos na Universidade Federal, 5 anos em Pernambuco, o restante do tempo no Rio Grande do Norte. E aí então, conhecendo alguns irmãos em outras universidades, ou mesmo dentro da universidade, em outros departamentos, costumo dizer aos meus queridos amigos, hoje também aposentados, que nós deveríamos cantar sempre a velha canção de Ataúfo Alves: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Porque quantos não convivem em ambientes neuróticos? Quantos não convivem com pessoas de mau caráter? Quantos não convivem com a indiferença? Então nós temos que aprender a exercitar um novo olhar sobre a nossa vida, para aprendermos a bem dizer. Quando nós aprendermos a bem dizer, quando nós aprendermos a sermos mais gratos, quando nós enfim estivermos realizando o constante exercício de visualizar os motivos de felicidade que a vida nos proporciona, então as dores diminuirão, com certeza, porque nós não daremos mais tanta importância, conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos, às coisas materiais, às coisas passageiras. Começaremos a ter uma outra visualização daquilo que significa as nossas possibilidades então de felicidade. Pensando então nisso, nós encontramos recentemente, aliás em 2013, um texto, um artigo de uma companheira nossa de Amparo, São Paulo, a Cristiane Beira. Ela escreveu um artigo muito interessante na revista Presença Espírita da Mansão do Caminho. E nesse artigo nós encontramos um material muito interessante para que nós possamos entender um pouco acerca da nossa maneira de ver a dor, o sofrimento. Ela então escreve esse artigo, e nós vamos, daqui a pouco vamos dar um intervalo, nós vamos introduzir o artigo que desenvolveremos então na segunda parte. Nós gostaríamos de lembrar, a título apenas de situar, o que nos diz Viana de Carvalho, pelo nosso Divaldo, no livro Crestomatia da Imortalidade. Enquanto a noite moral se demora no corpo ciclópico da Europa, Jesus vela. Ele vai nos dizer: o Evangelho segundo o Espiritismo, que então no mundo corporifica a palavra imperecível dos céus enviado, é ele mesmo de retorno, tomando os filhos e as filhas da dor nos seus amorosos braços,
para os conduzir aos páramos da luz gloriosa e inextinguível da verdade. Este também é um dos papéis, é uma das funções do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos, o Evangelho à luz do Espiritismo. O Evangelho de acordo agora, ou lido com a lente, sob a ótica dos princípios da doutrina espírita, para que então nova visualização da dor e consequentemente nova compreensão em torno da felicidade. E aí a nossa jovem Cristiane Beira vai nos apresentar no texto que tem como título Cargas Pesadas, ombros leves, fardos leves. Ela vai então nos trazer essa compreensão sobre como é que nós podemos minimizar essa dor, como nós podemos encarar essa dor, e ela vai usar uma das mensagens mais interessantes, que é exatamente a mensagem do Espírito Lacordaire, bem e mal sofrer. Antes, porém, vejamos com Emmanuel, quando ele nos diz, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos, para que nós possamos nos certificar de que nenhum de nós está desamparado, que todos somos filhos de Deus, ninguém está órfão então de consolação e de ensinamento. E a partir do artigo da nossa Cristiane Beira, nós vamos pegar rapidamente algumas informações sobre esse espírito interessante de Lacordaire. Interessante, teve contato com o fenômeno das mesas girantes. Em uma carta que ele escreve a uma senhora, em 1853, ele dizia crer na existência de dois mundos, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. E em janeiro de 1861, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele é percebido na reunião mediúnica. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos 3 mensagens ditadas, todas em 1863. Orgulho e humildade, desprendimento dos bens terrenos e bem e mal sofrer. Essa figura, a figura de Lacordaire, é uma figura genial. Não apenas porque ele teve o contato, não apenas porque ele buscou de fato registrar a sua crença naquilo que ele considerava ser a existência do mundo dos espíritos, da comunicação dos espíritos, como ele próprio aparece, como ele próprio vai dar a sua mensagem, a sua contribuição, constituindo-se numa figura ímpar, porque era não apenas defensor, vamos dizer assim, de novas ideias, ele é considerado um precursor, uma certa renovação na Igreja Católica, tendo sido inclusive não apenas um escritor, tendo vivenciado a experiência pública, mas principalmente por ser reconhecido como alguém portador das condições morais de vivência da mensagem de Jesus. Então, na sua mensagem Bem e Mal Sofrer, ele vai nos dizer acerca de como é que nós poderemos vivenciar a experiência. E ele vai iniciar lembrando que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, diz ele, de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os homens que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, nos afirma, poucos sofrem bem. Gostaram da expressão? Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, o nosso prezado Lacordaire vai logo de imediato nos dizer que a expressão de Jesus, bem-aventurados os aflitos, não se refere a todos os aflitos, não, porque todo mundo sofre, mas nem todo mundo sabe sofrer. Ele vai discorrer um pouco em torno da figura do militar, dizendo, foi homenagem a Lucimar, aqui do Piauí, dizendo que o militar, por exemplo, ele não quer ficar parado, ele quer desenvolver a sua tarefa, e ele vai fazer um paralelo conosco. Nós estamos na vida para ter a experiência, nós não podemos então fugir da experiência da dor. E ele vai concluir: bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ele vai também nos dizer que a questão relativa à dor
tem a ver diretamente com aquilo que seria a felicidade, vamos dizer assim, por analogia, correspondente ao tamanho da dor, ao alívio que nós sentimos e às grandes conquistas que nós poderemos então ter em relação a essa vivência ou a experiência da dor. É nesse sentido então que vamos encontrar nesse artigo Cargas Pesadas ou Fardos Leves, muitas reflexões que daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de acompanhar. Muito curiosa a escrita, a proposta de interpretação dessa mensagem da nossa prezada irmã Cristiane Beira, e nós vamos dar um rápido intervalo.